Sejam muito bem-vindos ao canal do Centro Espírita Irmã Rosa no YouTube. Eu sou Elizabeth Carvalho, colaboradora do CIR. A nossa exposição de hoje terá por tema Influência dos Espíritos e será feita por dois palestrantes, o senhor Nilo Calazans e sua filha Tânia Menezes, ambos representantes do projeto Manuel Filomeno de Miranda, da Mansão do Caminho, em Salvador. Mas antes de passar a palavra ao senhor Nilo, eu vou fazer a leitura de uma página e a nossa prece inicial. A página de hoje é do livro O Pão da Vida, na psicografia de Wagner Gomes da Paixão. É uma mensagem do Espírito Emmanuel, intitulada Influências Espirituais. Até que o ser humano atinja de modo claro e discernido o plano das percepções espirituais para justo aproveitamento das oportunidades evolutivas, milhares e milhares de anos são consumidos em atividades corriqueiras para a fixação de valores essenciais da vida no ser. O trato equilibrado com interferências espirituais que sempre revelam os vínculos históricos das almas, quando entidades do invisível atuam sobre os encarnados e vice-versa, é uma conquista interior, balizando novos tempos para a mente em exercícios múltiplos de vida e realização moral. Por isso mesmo, entendendo à luz do Espiritismo cristão que o universo é um reino de ondas e raios, a fomentar os estados os mais variados das mentes, segundo o fenômeno da sintonia, o estudo do trato objetivo com essas forças imponderáveis requer padrão moral mais elevado com interpretação racional e baseado em princípios lúcidos. É então que se compreende a missão do Espiritismo, pois com segurança os homens passam a lidar com sua natureza essencial, podendo em circuitos de compreensão cadenciados reconhecer a unidade da criação nas associações espirituais que geram condições de sobrevivência e de experimentação com fins libertadores e educativos. À face disso, as observações são muito mais que processos degenerativos da natureza humana, pois as marcas de semelhantes simbioses, para além da dor e do sofrimento que geram, ensinam de modo insofismável e sob a regência da lei de causa e efeito que só o amor é a vida plena no cosmos e a verdadeira identidade de cada um de nós, os filhos de Deus. Meus irmãos, vamos orar. Neste momento, fechando nossos olhos e elevando nosso pensamento ao alto, vamos agradecer a Deus a nossa vida, a bendita oportunidade da reencarnação. Deus, nosso Pai amoroso e justo, queremos vos agradecer pela vida, pela saúde, pela família. Jesus, querido amigo e mestre, obrigada pela oportunidade do estudo e aprendizado do teu Evangelho de amor, à luz da bendita doutrina espírita. Queridas Irmã Rosa e Irmã Anália Franco, benfeitoras do Centro Espírita Irmã Rosa, rogamos o amparo e a proteção para que possamos compreender a mensagem de hoje e aplicá-la em nossas vidas. Que as bênçãos de luz e amor do Mestre Jesus
envolvam o Sr. Nilo Calazans e sua filha Tânia Menezes, que farão a exposição de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Queridos irmãos, que nos abençoe Jesus, o divino amigo de todos nós, e nos envolva nas suas vibrações amorosas e de paz. A convite de Graça Leite, antiga amiga nossa que residia aqui em Salvador e que frequenta o Centro Espírita Irmã Rosa, nos convidou para fazer um trabalho a respeito de mediunidade, nos colocando para nós 4 pontos que deveremos nós realizarmos. Identificar a influência, identificar a natureza de influência dos espíritos. Explicar como se processa essa influência. Identificar a forma de neutralizar e relacionar o tema ao cenário que vivemos atualmente. Então, em O Livro dos Espíritos, na questão 459, Allan Kardec, o Divino Amigo, conclui: os espíritos influem em nossos pensamentos e em nossos atos? E os benfeitores da humanidade responderam: muito mais do que imaginais, pois frequentemente são eles que vos dirigem. Nós poderemos ver a partir daí quanto essa influência pode se dar, porque se não fosse assim, se não tivesse essa relação entre nós e o mundo espiritual, o Pai Criador não determinaria para cada um de nós um espírito que toma conta de nós do nascimento até a morte. E esse benfeitor se comunica conosco como? É exatamente aí que devemos centrar as nossas informações sobre esse tema. Podemos ver que na identificação que influi a natureza de influência dos espíritos em nós, é exatamente aí que está a questão. Como, através do pensamento, atraímos para junto de nós espíritos, bons ou maus, dependendo exatamente daquilo que poderemos nós estarmos pensando. E é através do pensamento que nós atraímos, ou que nós repulsamos os espíritos bons. Nós vemos, por exemplo, que o nosso pensamento vacila muito, pula muito. E a gente vê o trabalho que nós poderemos dar aos nossos benfeitores espirituais, para que eles possam se aproximar de nós. E eu sempre digo que nós só poderemos valorizar a presença desses amigos espirituais quando um dia nós formos determinados para tomar conta de alguém. E aí nós poderemos ver a dificuldade que é. E quantos de nós, nas nossas orações, nos esquecemos de colocar o nosso benfeitor espiritual para que ele possa ter mais contato conosco? Então, Intercâmbio Mediúnico, de João Cleófas, psicografia de Nivaldo Pereira Franco, no capítulo 11, ele determina 3 pontos essenciais para que podamos realizar esse contato: circunspecção, recolhimento e silêncio interior.
para poder mantermos a sintonia com o mundo espiritual superior, onde circunspecção decorre de uma atitude refletida, que o nosso pensamento fique sempre refletindo nas coisas boas da vida, para podermos ter essa consciência de que estamos sendo visitados pelos nossos amigos espirituais. Porque inimigos nós podemos avaliar pela nossa própria vivência atual como nós temos, pela atração do nosso pensamento, a gente sente essa presença a todo instante junto de nós. Então, no recolhimento, resulta de uma permanente vigília. É outra questão que é muito importante para todos nós, a vigilância dos nossos pensamentos, para que não possamos ter a influência de maus espíritos e que os pensamentos bons, sempre estando em oração, não precisa ser uma oração demorada, mas se você parar e pensar, oh meu Deus, como te agradeço pelo dia de hoje. E aí volta ao seu trabalho normal. A dificuldade para nós é exatamente essa, de manter o nosso pensamento sempre pensando no bem, nas coisas boas da vida, na beleza que é o mundo. Como poderemos nós estar nesse mundo envolvido por bons pensamentos se não nos voltarmos para essas coisas boas? A gente se esquece de olhar o céu, de ver o sol que nos fornece a vitamina D, de graça, sem custar um tostão. O ar que nós não vemos, mas sentimos, que nos oferece a vida, porque sem o ar, sem o oxigênio do ar, a nossa vida se tornaria impossível. Então, a gente vê quanto faz parte dessa nossa vida esse estado de vigilância. Recolhimento resulta de uma permanente vigília. Aí é que está essa vigília permanente. Quando pensamos no bem, estamos vigilantes. Mas se abstraímos, se olhamos para as coisas ruins que acontecem na vida e o nosso pensamento se volta para isso, entramos em dificuldades de atração para junto de nós no nosso próprio guia espiritual. E atraímos para junto de nós os inimigos que a maioria de nós temos do passado. Então, é muito bom que nós estejamos sempre com esse recolhimento, com esse pensamento voltado para o bem. E, finalmente, ele cita o silêncio, que se deve manter no mundo íntimo. É uma consequência natural dos métodos e exercício aplicado do comportamento mental. Método e aplicados no comportamento mental, o nosso pensamento. Claro que, inicialmente, apresenta certa dificuldade em nós por falta de que nós estejamos vigilantes, que a nossa vida foi largada sempre para as coisas materiais. Vejamos quanto tempo em 24 horas nós dedicamos para pensar no mundo espiritual. Porque esse mundo espiritual é exatamente a nossa vida, o nosso espírito. O tempo físico é muito pequeno em relação à nossa vida. Então, podemos nós estar sempre pensando na questão espirituais. Essa é a atração que podemos ter dos espíritos bons. Se não estamos fazendo isso, a atração será
para os espíritos inferiores. Explicar como isso se processa, a explicação é simples, é o pensar. Se estamos pensando bem, atraímos o bom. Se não estamos pensando bem, a nossa atração é dos espíritos maus. Então, no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, item 16, assim resplandeça a vossa luz. Foi isso que Jesus disse, deixe que brilhe a vossa luz. Essa luz está dentro de nós, que é o divino amigo, o nosso Criador, a nossa parte, que está dentro de nós, e ela está sempre empanada pelas nossas dificuldades, pela inveja, pelo ciúme, pelo mal-querer. É que empana e que impede que a nossa luz brilhe. Então, recomendando Jesus que deixe que a nossa luz brilhe, nós sabemos que aí é que está o caminho por onde deveremos caminhar para atingir a felicidade. E sendo felizes, pensando no bem, atraímos para mais junto de nós, primeiramente, o nosso guia espiritual. E depois podemos contactar com os benfeitores da vida. Quantas vezes oramos pedindo a Dr. Bezerra para que ele possa resolver os nossos problemas de saúde, quando a maioria dos problemas nossos de saúde se dão exatamente por esta dificuldade que nós temos do nosso pensamento. Quando pensamos no bem, estamos fortalecendo o nosso corpo, o nosso organismo físico, para uma saúde física possível. E, finalmente, nós vamos entrar aqui numa questão que já pertence às exposições que Tânia irá fazer, que está na Revista Espírita de setembro de 1859. Kardec, fazendo uns comentários a respeito da influência dos espíritos em nossas vidas, ele se questiona. Mas se há nenhum meio de afastar, o que fazer então? Então, ele já coloca, naquela época, 2 anos e meio depois do lançamento do Livro dos Espíritos, que ele ainda se questionava os métodos que nós teríamos para podermos, a partir daí, poder afastar, aí sentir a influência dos bons e dos maus. Mas Kardec ainda não tinha formado conceito exato do que fazer. Hoje temos o atendimento fraterno, a assistência a reuniões doutrinárias e passe e o trabalho na casa espírita. Tudo isso são assuntos que a Tânia passará a desenvolver. Então, o que nos cabe agora é estar trazendo este momento atual que estamos vivendo e que muitas vezes os pensamentos negativos povoam a nossa mente e de que maneira nós podemos estar ajudando a nós mesmos com esses pensamentos que nos chegam para afastá-los. Nós aprendemos com a doutrina espírita que cada um de nós pode estar gerando energia com relação aos pensamentos que irradiamos para o outro, como para nós mesmos. E na atualidade que estamos vivendo esta pandemia, onde a mídia exacerba com as notícias ruins, com o pessimismo, e nós acolhemos todos essas ideias trazidas quando nós ficamos conectados o tempo inteiro com as notícias. Então é preciso
se trabalhar para poder afastar dos nossos pensamentos estas ideias que são veiculadas. Isso é fácil? Não. Mas com fé, com esperança, com perseverança, nós estaremos trabalhando efetivamente para que estas ideias não sejam instaladas em nossa mente. Quando nós falamos de fé, nós nos remontamos ao Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 19, A Fé Transporta Montanhas. E no item 3 está lá posto que a fé é a confiança que se tem na realização de alguma coisa, a certeza de que vai alcançar a meta. Então, se nós nos propusermos a não nos deixar envolver por estas informações que contaminam a nossa mente com as ideias, os pensamentos negativos que são veiculados, nós já estamos dando um grande passo para que os nossos pensamentos, eles povoem a nossa mente pelo lado positivo. É comum também, neste momento de pandemia que estamos vivendo, a ansiedade, o medo. E Dona Joana de Ângeles até aborda no livro O Homem Integral, o capítulo 1, Fatores de Perturbação. E ela traz neste capítulo 2 tópicos, a ansiedade e o medo. Então, na ansiedade, ela coloca que nós, o ser humano, ele vive constantemente ansioso. E quanto mais ele alimenta essa ansiedade, mais propenso está ao desencadeamento de processos de adoecimento. Também ela coloca que enfermidades, a veiculação de notícias estardalhadas sobre a doença que acomete a humanidade, pode provocar esta ansiedade em nós. Então, vamos começar a nos trabalhar para poder afastar essa ansiedade. Porque o medo e a ansiedade vão causar em nós os pensamentos negativos, vão povoar a nossa mente de ideias negativas que vão contribuir para a sintonia com espíritos inferiores, não nos esquecendo de que os nossos desafetos, os nossos inimigos do passado estarão investindo para que tenhamos uma queda do nosso padrão vibratório. Cada um de nós é responsável pelo padrão que adota na sua mente. Então, se não vamos acolher essas ideias veiculadas pela mídia, isso é um passo avante que estamos dando em nosso processo de crescimento. E de que maneira nós podemos estar trabalhando no nosso dia a dia para manter a nossa mente conectada com a espiritualidade superior? O primeiro passo é a reforma íntima. Nós precisamos, no nosso dia a dia, estarmos vigilantes com as nossas ações, com os nossos pensamentos. Santo Agostinho, ele traz uma série um roteiro, uma série de ideias que podemos trazer para o nosso dia a dia, justamente para trabalharmos e sermos vigilantes com os nossos pensamentos. É através das nossas ações que também vamos identificar o padrão de pensamento que estamos adotando no nosso dia a dia. Então, se ao final do dia nós seguirmos a orientação de Santo Agostinho no que diz respeito à reflexão sobre as nossas ações, nós estaremos identificando em que momentos nós agimos de maneira equivocada, nós agimos distantes das orientações do Evangelho de Jesus e da doutrina espírita,
E fazendo este levantamento e identificando, nós vamos estar nos trabalhando diariamente e nesse trabalho, nessa busca da reforma íntima, nós estaremos de alguma forma verificando esses pensamentos negativos que desencadeiam ações negativas para poder transformá-los. Todos nós já ouvimos inúmeras vezes sobre esta orientação de Santo Agostinho. Mas será que efetivamente nós estamos em nossa prática exercitando? Então, se queremos adotar pensamentos positivos, um passo que é preciso ser dado é justamente a reforma íntima. Esse é o nosso caminho, este é o nosso roteiro. Mas temos também outras atitudes, outras atividades que podemos estar estabelecendo como rotina no nosso dia a dia para poder auxiliar neste trabalho dos pensamentos positivos. Um outro caminho é através da oração. Nós precisamos orar com mais intensidade no nosso dia a dia. Há um hábito do ser humano de orar quando acorda ou de orar quando vai dormir. Mas a oração, que é este canal de comunicação que estabelecemos com o nosso Pai, ela deve acontecer de forma mais intensiva no nosso dia a dia, principalmente quando nós identificamos os pensamentos negativos, as ideias depressivas que nos colocam para baixo. Este sim é o momento de dar uma nova direção para os nossos pensamentos quando nós buscamos a oração. No Livro dos Espíritos, a questão 660, Kardec pergunta aos benfeitores se a prece torna melhor o homem. E a resposta que os benfeitores apresentam é que ela torna melhor o homem, porque quando nós oramos a Deus, Ele vai enviar para nós os espíritos que vão nos ajudar, que vão nos encorajar para a continuidade das nossas tarefas. Às vezes, nós desejamos que a resposta à nossa oração se dê de maneira imediata. E quando isso não acontece, muitas vezes se diz, mas eu oro tanto e não recebo a resposta daquilo que eu estou buscando. Mas aí nós vamos entender que aquele processo ele é necessário para a nossa travessia. Entretanto, nós não estamos desamparados, porque a misericórdia do nosso Pai, ela está sempre presente, ainda que não seja na resposta que nós aguardamos para o nosso dia a dia. Então, a oração, primeiro falamos da reforma íntima, agora trouxemos a oração, e por que não falar do Evangelho no lar? Este é um outro dispositivo importante que está à nossa disposição para poder trabalhar esses pensamentos negativos. Quando nós reunimos em nosso lar a nossa família para poder fazer a leitura de um livro de mensagem, alguma questão do Livro dos Espíritos ou somente do próprio Evangelho, nós estamos angariando para aquele ambiente a presença dos bons espíritos, a proximidade com o nosso anjo guardião, e eles estarão durante aquele momento trazendo a coragem, o fortalecimento, modificando aquele ambiente durante este momento. E se nós preservamos os bons pensamentos, isso significa que aquele ambiente ele continuará com a tranquilidade, com a paz que nós desejamos. Falando do Evangelho no lar, nós vamos também trazer a oportunidade de estar fazendo leituras independente do Evangelho para poder atrair os bons espíritos para a nossa vida. Então, se em algum momento nós somos tomados pela ansiedade desse momento que nós estamos vivendo, o medo que
é comum também de acontecer. O medo de ser contaminado, o medo de ficar doente, o medo de afastamento da família, porque nós sabemos que na internação, na maioria das vezes, não é permitida a presença de um acompanhante, a depender do local aonde ele esteja internado. Então, este medo, esta ansiedade, ela precisa ser substituída e nós podemos fazer essa substituição com estes aspectos levantados: a reforma íntima, a oração, o evangelho no lar e a leitura de mensagens edificantes. Mas podemos também falar do exercício do amor e do perdão. Observe, se alguém nos causa alguma contrariedade, algum desconforto, alguma raiva, isso precisa ser substituída. E muitas vezes a substituição, ela acontece exatamente pelo perdão. Pelo perdão àquele que nos ofendeu, àquele que nos magoou. E falando no perdão, nós vamos trazer o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10º, Bem-aventurados os que são misericordiosos. No item 2, nós encontramos perdoai para que Deus vos perdoe. E mais adiante, nós temos na instrução dos Espíritos o perdão das ofensas, lembrando daquela recomendação de Jesus: perdoai não somente 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Então, o perdão, ele deve fazer parte da pauta das nossas ações para que nós possamos auxiliar na manutenção ou para que os nossos pensamentos eles estejam permanentemente conectados com a espiritualidade superior. Isto é fácil? Não é fácil. Principalmente quando aquela ofensa, aquela atitude do outro, ela provoca uma instabilidade no meu ser. Se eu me mantenho instável, eu estarei possibilitando a aproximação dos nossos desafetos, dos nossos inimigos do passado, que vão estar sintonizando com a nossa mente, acoplando em nós as suas ideias, fazendo com que nós permaneçamos com os pensamentos para baixo e não consigamos alcançar o nosso reerguimento. Então depende de cada um de nós, neste momento, na atual pandemia que estamos vivendo, colaborar para que os nossos pensamentos eles se mantenham positivos. E a nossa colaboração vai através destas indicações que nós já apresentamos. E pensar que nós temos o nosso livre-arbítrio, a liberdade de escolher com quem nós queremos estar. Se nós sabemos que determinada pessoa do nosso trabalho é uma pessoa pessimista, é uma pessoa negativa, nós deveremos estar mais afastados do convívio com esta pessoa para que não nos sejamos contaminados com este padrão de pessimismo, de ideias negativas. Isso não significa que nós não devamos estabelecer contato com essa pessoa. Nós poderemos sim, no momento de convivência com ela, estar mostrando o lado positivo da vida, apresentando o seu otimismo, para que ela possa, através desta convivência conosco, que manifesta esse otimismo, está trazendo uma modificação, uma renovação no seu comportamento, na sua atitude. Nós sabemos que isso não acontece da noite para o dia e cada um de nós tem essa possibilidade de ser este agente de mudança. Então, nos afastar destas pessoas que nos contaminam com seus pensamentos negativos e pessimistas, mas, por outro lado, está orando também por elas para que elas possam se modificar. Então, resumindo as nossas orientações para que possamos deixar de lado essa influência espiritual negativa, nós temos a reforma íntima, a oração, o evangelho no lar,
o exercício do amor e do perdão, as leituras edificantes e o afastamento destas pessoas que são mais negativas, são mais pessimistas. Depende de cada um de nós a nossa ação voltada para este trabalho que não é fácil e que requer de nós o esforço, a boa vontade e a perseverança na substituição dos pensamentos negativos. E tudo isso só irá acontecer quando de fato nós identificarmos em nós esta necessidade de mudança que acontece através da reforma íntima. Então, nós agradecemos esta oportunidade de estar compartilhando com vocês as nossas ideias sobre a influência espiritual e pedimos que aguardem o vídeo que será colocado por Eliane, que fará a prece final e os praces. Queridos irmãos, vamos aproveitar esses instantes para agradecermos profundamente ao nosso Pai, de infinita bondade e justiça, por todas as dádivas que recebemos e que muitas vezes não percebemos. Vamos agradecer em primeiro lugar pela vida, essa oportunidade bendita de redenção, de podermos aprender com os nossos equívocos passados e prosseguirmos no caminho da evolução. Agradeçamos ao Pai porque nos enviou Jesus, esse mestre de luz que nos deixou como guia o seu evangelho de amor, que traça um caminho seguro para todos nós. Pai, pedimos nesse momento que nos auxilie a ter coragem, perseverança e resignação para superarmos todos os obstáculos que se apresentam em nossa vida cotidiana, sempre, Senhor, com muito equilíbrio e muita fé. Jesus, nosso irmão maior, que os seus exemplos de amor sejam sempre a nossa inspiração em todos os momentos, guiando e refletindo em nossas ações. E que, Senhor, por onde passarmos, possamos levar a sua paz, o seu exemplo de caridade e de luz. Que assim seja, Senhor, graças a Deus.